muito bom ter você aqui. Quando acontecem desastres ambientais de grandes proporções, como os rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho, as responsabilidades civil e penal são fundamentais para a recomposição do meio ambiente. É esse o nosso principal assunto de hoje. E vamos conhecer também as ações do Núcleo de Acompanhamento de Reparações por Desastres do MPMG. Participa de forma remota da nossa conversa o juiz federal do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, TRF6, Michael Procópio Avelar. E aqui no estúdio, quem me faz companhia é o promotor de justiça Leonardo Castro Maia, coordenador do Núcleo de Acompanhamento de Reparações por Desastres, o NUCARD. Bom, agradeço então por terem aceitado o nosso convite, é um prazer recebê-los aqui na TV MP. Doutor Michael, como então a responsabilidade civil é aplicada no direito ambiental e com qual finalidade? Olá, Cristiane Antunha, promotor de justiça Leonardo Castro Maia. É um prazer estar aqui para falar sobre um tema tão importante para a população. E nós sabemos que com as mudanças climáticas, aquilo que diz respeito ao meio ambiente, ao cuidado com os nossos recursos naturais, torna-se ainda mais importante. Bem, para falar rapidamente sobre a responsabilidade civil, eu acho importante lembrar a todos que a ideia principal é retornar as coisas como elas estavam antes do dano. Então, se aconteceu, por exemplo, um acidente de trânsito, a ideia é que o responsável seja compelido pela lei a ressarcir os gastos para que aquele carro seja restituído como ele estava, basicamente para realizar os reparos. No direito ambiental, nós também temos essa ideia básica. A ideia básica é restituir as coisas como elas estavam. Mas sabemos que quando nós estamos falando de meio ambiente, as coisas não são tão simples. Nós temos, primeiro, alguns danos que são difíceis de reparar. Né? Se nós tivermos um entulho muito grande, material tóxico, onde nós vamos colocar? Nós vamos retirar da água e colocar na terra e levar a poluição para lá? Então já temos um problema de danos que são irreparáveis. Tem danos que não podemos reparar, nós podemos ter uma compensação ambiental. E por fim, existe o problema de todo o período em que houve uma exploração econômica, aproveitando-se do meio ambiente de forma indevida. É preciso que haja uma remuneração, vamos chamar assim, que haja uma restituição do valor que foi lucrado com esses danos ambientais. Então, eu diria que a responsabilidade civil na área ambiental precisa passar por esses pontos. Pois é, quais são os principais problemas relativos à responsabilidade civil quando a gente fala de desastres de grandes proporções? São muitos os problemas, né? Nós iniciamos com o problema da quantificação de danos. Como saber quais foram os danos provocados? Então, quando nós temos um derramamento de produtos na água, por exemplo, quais são os danos que são causados à população? Quais são os danos de longo prazo? Será que os nossos conhecimentos científicos conseguem perceber até onde isso vai danificar a saúde da população? Então, imagine, por exemplo, que os danos são de longo prazo e que podem aumentar a taxa de câncer na população. Olha que tema sensível. Nós precisaremos de uma perícia muito complexa, de um acompanhamento da população durante o tempo, e isso torna a responsabilidade ambiental muito mais complexa. Além da quantificação, nós temos um outro problema. Se nós percebemos que houve o dano e que o dano é aquele já estabelecido em um laudo pericial, já conseguimos detectar, as partes até concordam, vamos dizer assim, agora como repará-los? Considerando que muitas vezes os danos ambientais são irreparáveis, nós vamos ter que fazer uma quantificação de uma compensação ambiental. Como que eu posso compensar? Por exemplo, fazer um plantio de árvore em outro ambiente para que eu possa compensar um pouco daquilo que aconteceu. E por fim, como que eu vou retirar uma remuneração dessa poluidora, por exemplo? Como que eu vou fazer com que ela compense aquilo que ela explorou o meio ambiente de forma indevida, sendo que esse cálculo é muito difícil de ser realizado? Esses são os desafios e, por isso, a prevenção é o caminho mais fácil, mais seguro. Doutor Leonardo, a importância da responsabilidade civil, então, é enorme, né? Sim.
Queria cumprimentá-la, né, primeiro, Cristiane, também o juiz Michael, os que nos assistem na TVMP. Eu acho que a responsabilidade civil na questão socioambiental, ela é uma questão central, crucial, né, porque são várias as funções que essa responsabilidade vai exercer, até mesmo no sentido de prevenir desastre. Então foi muito bem colocado pelo Dr. Michael. A gente tem a recuperação, que eu diria recuperação in natura, né, que é a recuperação, por exemplo, a despoluição do rio, né, a intervenção buscando isso que foi bem colocado, que é tentar restituir ao estado anterior, né. Tem a compensação, né, mas a gente também tem as medidas de prevenção, de mitigação, porque a responsabilidade civil, ela exerce uma função também, no sentido de dissuadir, de prevenir que outros eventos como aquele não aconteçam mais. Embora não seja a finalidade da responsabilidade civil uma punição, e há até uma controvérsia, né, jurídica acerca dessa questão, existe sim uma responsabilidade, um aspecto importante dessa responsabilidade, que é essa de fazer com que haja uma alteração no proceder, na forma como as coisas, no modus operandi das empresas, de modo que aqueles eventos, como esses eventos que foram citados no início, eles não sejam repetidos, né? Mas, doutor Leonardo, nem toda recuperação ambiental é possível, né? Eu diria que a recuperação não. Existe uma reparação, a reparação é sempre possível, mas a reparação não será, eventualmente, o retorno à situação anterior, ou, ainda que haja essa possibilidade, muitas vezes, entre o início dessa recuperação e até que ela seja concluída, ainda assim você tem uma perda, né? E quais são as formas, então, de recuperação? Então, as formas, a primeira forma é a recuperação in natura. Por exemplo, plantar onde houve uma devastação de vegetação, replantar, né, recuperar o meio ambiente, despoluir o rio. Esse tipo de medida, que é a recuperação in natura, ela é ideal, ela é a mais importante, né? Mas ela coexiste com outras estratégias e técnicas de recuperação, como, por exemplo, a compensação. Aqueles danos que não são irreparáveis, mas eles são irrecuperáveis, né? Eles são reparáveis pela forma da compensação. Então, eles vão ter que ser compensados, já que eu não vou ter mais esses bens, esses benefícios da natureza, por exemplo, vai haver necessidade de ter medidas de compensação. Eu não consigo aquilo, mas eu consigo ser compensado de outra forma, né? E as medidas de mitigação e de prevenção. Essas medidas são muito importantes e olha só que interessante, a própria reparação e a recuperação, ela pode causar danos. Então, vamos imaginar uma atividade de retirar rejeito do rio, de dragar o rio, e aquela dragagem está sendo realizada, ela está levantando materiais no curso d'água, ela está causando outros danos. A própria emissão de poluentes, uma coisa que o Dr. Michael pontuou, foi a questão das questões climáticas. Então, se eu estou emitindo gases do efeito estufa para reparar, e parece assim, é pouco, não é insignificante. Eu posso ter milhares de caminhões trafegando, centenas de caminhões trafegando, e com isso eu estou causando dano também, né, a empresa poluidora. E há necessidade de que esses danos sejam também tratados. A gente faz o nosso primeiro intervalo, é bem rápido, voltamos já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao Ponta a Ponta. Hoje o tema são as responsabilidades civil e penal diante de grandes desastres ambientais. Doutor Michael, já conversamos então sobre a responsabilidade civil e agora eu pergunto o que é a responsabilidade penal por danos ambientais e quais são as sanções para pessoas físicas e jurídicas. Bem, eu até tentei aqui no primeiro bloco falar um pouco em uma linguagem mais simples, mas eu até entendo que é muito importante aquilo que o promotor Leonardo falou sobre
o dano ser reparável, está correto, né? O termo técnico cabe a reparação civil, nem que seja por meio de medidas compensatórias, por meio de dinheiro, enquanto a responsabilidade criminal, a responsabilidade penal, ela é vinculada historicamente à possibilidade de aplicar uma pena mais gravosa. Então, o direito penal, ele assim é chamado por causa da pena, nós também poderíamos chamá-lo de direito criminal, com enfoque nessa sanção penal. Hoje, a principal diferença é que quando nós entramos na responsabilidade penal, nós podemos ter uma resposta mais enérgica, uma sanção mais rígida em relação àquele que violou a lei. Naturalmente, nós associamos o crime em relação à possibilidade de prender, uma pena de prisão, nós pensamos na atuação policial. E quando nós estamos falando de pessoa jurídica, ou seja, de uma forma mais simples, de uma empresa, qual seria o benefício, então, de recorrermos a uma responsabilidade penal? Porque eu não vou poder, claro, aplicar uma pena de prisão para a empresa. Vocês podem pensar, né, quem está nos assistindo. Ah, mas é possível prender os dirigentes. Bem, aí é a responsabilidade penal de quem foi responsável pelo dano. Mas e da pessoa jurídica? A nossa lei também prevê essa possibilidade, os nossos tribunais já confirmaram e o nosso Congresso Nacional só aprovou até hoje a possibilidade de responsabilidade penal de uma empresa na área ambiental. E aí nós temos como penas a pena de multa, a pena de prestação de serviços à comunidade e as penas restritivas de direitos. Essas penas restritivas de direitos podem conter a suspensão parcial ou total de atividades, interdição temporária do estabelecimento, por exemplo, um estabelecimento que está poluindo, e a proibição de contratar com o poder público por determinado intervalo. Além disso, se a pessoa jurídica for usada para ocultar crimes, se ela for usada preponderantemente, ou seja, principalmente para ocultar crimes, é possível que haja a sua liquidação e o seu patrimônio seja perdido em favor do Estado, né? Em favor do governo, dizendo de uma forma mais simplificada, para o fundo penitenciário. Bem, agora qual que é a vantagem? Bem, quando nós falamos de responsabilidade penal, muitas vezes o que a população espera é esse símbolo, é esse valor simbólico de reconhecimento de, olha, o que aconteceu ali, o que fizeram com o rio perto de casa, com a floresta perto de onde eu moro, o que fizeram com essa reserva, com esse parque, isso foi um crime. Isso tem um peso social e simbólico muito grande em relação à responsabilização perante a lei, mas também a responsabilização social, de a sociedade perceber que ali foi praticado um crime e que aquela pessoa jurídica, aquela empresa, está violando a lei da forma mais gravosa que nós reconhecemos. Então, eu diria que essa é a importância hoje que se vê na responsabilidade penal da pessoa jurídica, porque se nós formos olhar para as medidas, elas não são tão diferentes assim da responsabilidade que é trazida na área civil. A responsabilidade civil, ela também pode trazer medidas muito parecidas. Então, a meu ver, o principal é esse peso simbólico. Pois é, doutor Marco, mas as penas elas são adequadas? Porque tem uma sensação de impunidade, né, que ronda o sistema judiciário brasileiro. O senhor considera as penas adequadas? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que mais do que as penas serem adequadas ou não, eu posso até dar um passo atrás e há muito tempo, lá no iluminismo, lá na busca de pensamento do que deve ser a pena adequada, de uma humanização do direito penal, na época que tinha execução pública, que é muito importante, na verdade, nós termos uma resposta efetiva. Esse é o primeiro ponto. É claro que a gente deve discutir se a responsabilidade penal da pessoa jurídica ela está sendo muito leve ou não. Mas o primeiro ponto é, ela está sendo efetiva? Nós estamos efetivamente punindo aqueles que violam a lei ambiental, as nossas normas ambientais, está destruindo o nosso meio ambiente? Porque a destruição do meio ambiente tem uma importância muito fundamental para a nossa sociedade, porque é o que pode garantir a nossa sadia qualidade de vida. Então, o primeiro passo é, estamos investigando e conseguindo a punição?
nós já temos uma cultura jurídica de buscar a responsabilização e de que todos que estão envolvidos, Ministério Público, Judiciário, as polícias, estão voltadas a buscar essa responsabilização e entendê-la como possível. Esse é um ponto, né? E nós tivemos até uma virada na jurisprudência, porque antes se exigia a responsabilidade do indivíduo de forma conjunta. Não mais. Hoje o Supremo Tribunal falou, olha, é uma responsabilidade autônoma. Uma coisa é responsabilizar a pessoa jurídica e outra coisa é responsabilizar a pessoa física. Então, a partir daí nós podemos discutir, será que a resposta tem sido efetiva? E aí eu acho que vai ser um conjunto. Nós precisamos de uma responsabilidade penal e civil que seja o suficiente para que essas condutas não sejam lucrativas. E quando nós estamos falando de pessoa física, muitas vezes a ameaça de uma sanção penal, até uma possibilidade de prestação de serviço de comunidade, em último caso, encarceramento, pode dissuadir. Mas no caso da pessoa jurídica, é só o bolso, é só o efeito patrimonial que vai ter um efeito dissuasório muito forte. Claro, e também a responsabilidade social. Quando você diz essa empresa cometeu um crime ambiental, isso pode trazer consequências, inclusive, do mercado. O consumidor pode analisar aquela empresa de uma forma diferente. Doutor Leonardo, também quero escutá-lo sobre as sanções aplicadas. Elas são justas, são coerentes? Sim. Eu vou pegar aqui o gancho, né, da fala do Dr. Michael. Eu acho que, primeiro, importante atentar que a responsabilidade penal da pessoa jurídica acontece justamente na questão ambiental, né? E ali existe uma responsabilidade, a possibilidade de uma responsabilidade em 3 esferas: na civil, na penal e na administrativa. A suficiência dessas sanções ela é bastante discutível hoje. Por quê? Embora o meio ambiente ele seja indiscutivelmente um dos temas mais importantes que existem, né, na nossa ordem jurídica, e isso não dito por mim, dito pela Constituição, porque a Constituição estabelece até um tópico para o meio ambiente, né, que não se resume a um único dispositivo, né, uma série de dispositivos, inclusive esse de prever uma responsabilidade específica, penal, que só acontece nessa esfera. Apesar disso, a grande parte dos crimes ambientais são crimes de menor potencial ofensivo. A gente fala menor potencial ofensivo, são aquelas infrações penais que têm penas reduzidas. Então é um pouco contraditório, é um pouco paradoxal você ter os crimes mais importantes com penas cominadas reduzidas, né? Mas ainda assim, ainda nesse contexto, é muito importante a responsabilidade penal. A responsabilidade penal ela tem um efeito muito forte, né, sobre as pessoas que podem ser responsabilizadas, né, porque existe um efeito de prevenção geral, inclusive, né, na cominação de infrações, de crimes, de penas, e existe toda essa possibilidade de combiná-la com a responsabilidade civil, e isso acontece na legislação, porque, por exemplo, a nossa lei de crimes ambiental, que é a lei 9.605, ela estabelece que para gozar de certos benefícios, por exemplo, eu preciso fazer reparação civil. Sim. Ou eu, pelo menos, devo fazer uma composição. Ainda que eu não repare, porque às vezes a reparação demora um tempo, o infrator deve fazer um acordo civil, ele deve assumir a responsabilidade de reparar o dano civil para que ele faça jus a determinados benefícios. Por exemplo, aplicação imediata de pena, né, porque é a transação penal, suspensão condicional do processo, entre outros. Então, a responsabilidade é muito importante. E essa possibilidade de haver uma responsabilização da pessoa, ela também tem importância. Aí eu estou passando já, inclusive, da pessoa jurídica para a pessoa física. Sim. Mas a pessoa jurídica também, porque a pessoa jurídica, como foi muito bem colocado pelo Dr. Michael, ela está no mercado, ela vende produtos, ela tem responsabilidades sociais, e quando surge a possibilidade dela ser responsabilizada criminalmente, isso pode gerar um incremento, né, uma melhoria no comportamento social dela, né, até para prevenir desastres, né, prevenir eventos, prevenir crimes. Então é muito importante, mas as penas, elas ainda talvez não sejam suficientes, talvez mereçam a atenção do legislador. A gente faz o nosso segundo intervalo, voltamos já já.
Ponto a Ponto está de volta. Hoje, a nossa conversa gira em torno dos grandes desastres ambientais. Dr. Michael, qual que é o papel do cidadão e das empresas na preservação do meio ambiente? Esse é um papel excelente, porque além do poder público precisar fiscalizar, as próprias pessoas têm um poder muito grande, né? Nós estamos falando de uma atividade que, em grande parte, é lucrativa. Os grandes casos de exploração indevida do meio ambiente, de danos ambientais, isso advém de uma atividade extremamente lucrativa. Então, quando o consumidor, quando o cidadão cobra, quando ele decide onde ele vai colocar o dinheiro dele com base na responsabilidade ambiental, isso pode até parecer um trabalho de formiguinha, mas na verdade, isso em conjunto gera uma mudança de mentalidade. Quais são as lições que o direito e o poder judiciário têm aprendido com esses desastres naturais e humanos? Acho que a principal lição é que nós precisamos de poderes públicos atuando já na prevenção. Essa é a principal lição. Depois que tudo acontece, claro, é necessário responsabilizar, é necessário demonstrar que as normas ambientais devem ser respeitadas e procurar, ao máximo, restituir ao estado anterior, naquilo que não for possível, ter uma compensação, haver um pagamento de um valor para que haja dedicação para o meio ambiente. Mas a prevenção, ela é o principal aspecto. Além disso, do ponto de vista do poder judiciário, eu diria que a importância da celeridade. Quanto mais rápido a atuação, quanto mais rapidamente são identificados os atingidos, o espaço que foi degradado, é mais fácil realizar a reparação, porque com o tempo tudo se perde. As provas e até o interesse social em determinados tipos de compensação. Não que não devam ser feitos, mas até o interesse social ele cai com o decurso do tempo. Então, por isso a importância da celeridade. Doutor Leonardo, no começo desse ano, o MPIG criou o Núcleo de Acompanhamento de Reparações por Desastres, o NUCARD, para coordenar e supervisionar com exclusividade o cumprimento dos acordos de Mariana e Brumadinho. E você coordena esse núcleo. Como é que está sendo feita, então, essa fiscalização desses acordos e o que já foi realizado? Então, o NUCARD, ele tem um papel importante, de fato, da parte do Ministério Público de Minas Gerais. Aí nós temos, nesses desastres, são multifacetados, né, e também envolvendo muitas partes, muitas instituições, mas há uma necessidade na instituição de manter uma articulação com esse contexto, né, e com essa multiplicidade de atores. Então, o NUCARD, ele propicia esse mecanismo, ele é uma ferramenta do Ministério Público para poder lidar, né? Então, ele funciona também centralizando a discussão, uma espécie de guardião, se pode dizer assim. Eu estou aqui me valendo da fala do Procurador-Geral de Justiça, quando o NUCARD foi criado. Ele proferiu um discurso, o Dr. Paulo de Tarso, e ele falava isso. O NUCARD é o guardião da unidade institucional, porque o Ministério Público é uma instituição que tem vários, né, princípios, tem independência, mas ela também tem a unidade institucional. Há uma necessidade de atuar minimamente de forma coordenada, né, ou de forma harmônica entre os órgãos do Ministério Público de Minas e entre o Ministério Público de Minas e as outras instituições, os outros órgãos do poder público, assim. Então, no NUCARD, ele desempenha esse papel, fazendo essa ponte, né, entre os órgãos e a comunidade também. E, além disso, eu acho que o mais importante talvez seja esse ponto, prestigiar de fato a participação da comunidade. Então, o órgão veio com essa... Pois é isso que eu queria perguntar, qual é a importância desse diálogo, né, perto, constante com os atingidos? Então, desde que a gente foi criado, né, desde que o núcleo foi instituído, nós tivemos reuniões todos os dias com pessoas, com órgãos. A gente está ocupando uma sede aqui na 4ª Torre e temos reuniões o tempo inteiro. O nosso principal insumo é a sala de reuniões. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque, primeiro, isso significa legitimidade.
Porque quem mal interessado? Quem é o mal interessado na reparação? É a pessoa atingida. Não existe outra pessoa mais interessada do que ela. Além da legitimidade, existe também essa questão de efetividade, que é o que é bom para essas pessoas, quem tem melhor condição de dizer são elas, né? Então, não é o promotor, o juiz ou o defensor. As próprias pessoas, elas têm um papel crucial, né, nesse procedimento de reparação. Então, estabelecer um contato, mantê-lo permanentemente é muito importante para que a reparação seja bem sucedida, para que ao final de um tempo as coisas não possam ser realizadas e gerar uma sensação de frustração, que já é inerente ao próprio evento, porque o evento, como no início da nossa conversa foi colocado, ele envolve muitas questões que são irrecuperáveis, né? Vidas perdidas, né? Vidas humanas, meio ambiente, assim por diante. Mas então as pessoas estarem nesse processo é muito importante. E quais são as principais reivindicações dessas comunidades e qual que é a expectativa do NUCARD em resolvê-las? Olha, as principais expectativas dizem respeito à reparação socioambiental. As pessoas têm interesse, né, que o meio ambiente seja restabelecido. Então querem saber assim, o quanto que foi dragado, quanto que foi feito. Há um interesse muito grande. Eu diria como outra questão de muito interesse a questão da saúde, né? Olha, eu posso consumir alimento, eu posso beber água, como é que está a condição do meu ambiente, né? Ele é um ambiente tóxico, em razão do desastre ou não, que medidas devem ser tomadas para a minha saúde, também até um adoecimento psicológico, né? Uma dificuldade de lidar com as questões, até em razão da justiça mesmo, né? Da morosidade, das complexidades, né, que o caso envolve. E as questões socioeconômicas. Muitas pessoas foram prejudicadas na sua atividade econômica. E aí há uma grande preocupação também sobre essa linha do econômico, né? De como restabelecer a condição de propriedade rural, por exemplo, fornecimento de silagem, de água, é um outro tema também. Propriedades que estão, às vezes, parcialmente interditadas em razão do desastre, né? Elas não podem ser totalmente utilizadas, porque existe uma parte, por exemplo, que está com rejeito, e assim por diante. Para finalizar, eu queria falar também das ações de prevenção do NUCARD, que, como a gente já disse aqui, é a melhor forma de preservar o nosso meio ambiente. Quais são essas ações? Então, o Ministério Público de Minas, ele tem um conjunto de órgãos. O NUCARD, a finalidade dele é muito acompanhar o cumprimento dos acordos. Mas esses acordos têm em si essa tônica da prevenção. Então, os próprios acordos prevêem, por exemplo, o acordo de Brumadinho, ele estabelece lá medidas para diminuir a vulnerabilidade. Por exemplo, nós tivemos até a oportunidade de estar aqui em outro momento, falando de uma fábrica Wolbachia, que era para lançar mosquitos que não transmitem dengue, né? É uma medida, entre várias medidas, fortalecimento do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, são medidas para diminuir a vulnerabilidade, aumentar a resiliência das comunidades, da comunidade afetada e até de outras, extrapolando até, né, a área de Brumadinho. A mesma coisa acontece no Acordo de Mariana, em alguns pontos. Tem um fundo de mulheres, porque as mulheres foram tratadas de forma, né, ali em determinado momento desrespeitosa, desigual, exatamente. Mas existem questões relacionadas ao reassentamento, né, questões relacionadas aos animais. Os animais foram atingidos. Então, são muitos... A questão do patrimônio cultural, naquela região, nós tínhamos igrejas, por exemplo, de Mariana, eu estou falando, né? Porque os casos, o NUCARD acompanha os dois. Em Brumadinho também temos situações, tá? Então, esse contexto, ele importa também num olhar para o futuro. Quer dizer, a reparação deve significar uma redução da vulnerabilidade e um fortalecimento da resiliência, da capacidade de se vierem novos. Em Brumadinho, por exemplo, eu vou concluir a minha fala, tem uma iniciativa muito forte de segurança hídrica, porque aquele desastre ele chamou atenção para uma ameaça à segurança hídrica da região metropolitana. Então existe uma forte preocupação com relação à segurança hídrica, ela precisa ser aperfeiçoada até na iminência de outros eventos, né? Esperamos que não aconteçam, mas tudo isso faz parte desse trabalho.
Agradeço muito a participação do Dr. Maico, do Dr. Leonardo e, claro, agradeço também a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve. Tchau.